Tá? Orar. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esses irmãos queridos, obrigado por esse privilégio de estarmos reunidos, obrigado por essa tecnologia que nos permite, mesmo estando em lugares diferentes, em países diferentes, podermos nos reunir em Teu nome e ouvir o Teu Espírito. Assim, eu peço que o Senhor fale conosco, que nós tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração completamente inclinado ao Teu. Assim nós consagramos a Ti esse nosso encontro para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Quero deixar claro que isso não é um pré-lançamento de curso, tá bom? Eu sei que esse é um formato que muita gente usa, né? De trazer o pessoal para dentro do grupo, lançar um tema e depois vender alguma coisa. Não vou vender nada para si ou ninguém, tá bom? O meu intuito com esse nosso grupo, de fato, é poder conversar com vocês, é poder que a gente trate de coisas que eu julgo fundamentais e absolutamente importantes para nós como líderes, como pessoas que exercem influência sobre outros, para nós que queremos nos aprofundar em Deus e corresponder com a sua vontade, tá? Então, fiquem tranquilos, não vai ter venda de nada no final disso aqui, tá bom? E eu quero começar falando sobre o Espírito Santo, a importância do ministério do Espírito Santo na nova aliança. Por que é tão importante a gente conversar sobre isso? Irmãos, graças a Deus, eu tenho uma boa jornada servindo ao Senhor Jesus. Não sou tão velho assim, né? Mas já tenho uns 24, 25 anos no Evangelho. E nesses 24, 25 anos, Deus me deu o privilégio de servir a igreja brasileira como poucos têm o privilégio. Aqui voltou. Como poucos têm o privilégio, que é andando nas igrejas, ministrando, tendo contato com pastores, com lideranças. Fiz parte de um ministério chamado Casa de Davi e, por causa desse envolvimento ministerial, todo final de semana a gente estava em algum canto do país ministrando seminários, palavras, cuidando de gente, enfim. E foram anos fazendo isso, anos a fio, ministrando e sendo exposto a tantas realidades diferentes. E isso deu para a gente uma visão panorâmica que poucos têm o privilégio de ter. A capacidade de perceber tantas realidades diferentes, convergentes e, e que acabam dando para a gente uma noção mais ampla da espiritualidade da igreja. E também quero deixar claro que eu não tenho a intenção de trazer nenhuma verdade absoluta, de bater o martelo com nada. Eu só quero repartir com vocês dores do meu coração, incômodos do meu coração, que eu acredito piamente ser uma voz, o incômodo do Espírito Santo, tá, queridos? Então eu falo com toda humildade, com o coração mais despojado de qualquer tipo de pretensão, no intuito só de repartir com vocês que confiam na nossa caminhada aquilo que o Pai tem colocado no nosso coração. Então, nesse tempo, eu caminhei tanto na igreja brasileira e estudando há muitos anos a palavra de Deus, eu percebi algo que tem passado, na minha concepção, desapercebido dos nossos olhos como povo de Deus e como liderança, que é a natureza da ação do Espírito Santo como ministro da nova aliança. Nessa caminhada,
eu tenho percebido é que a gente não tem dado ao Espírito Santo o seu devido lugar, não temos entendido a ação do Espírito Santo como é necessário que seja entendido, não temos dado a importância e atenção ao Espírito Santo como é para ser dado. E por que eu estou falando isso? Quando a gente olha a história da igreja, a gente percebe uma evolução, a gente percebe uma caminhada da igreja desde quando o Espírito Santo mergulhou na humanidade, desde quando a igreja nasceu, uma condução do Espírito Santo nos conduzindo em verdades cada vez mais profundas, cumprindo com aquilo que Jesus disse, que foi: é necessário que eu vá para que ele venha, porque ele vos guiará em toda a verdade. Desse modo, Jesus estava falando o seguinte: o meu ministério não pode ser completo sem a ação do Espírito Santo. O meu ministério não tem condições de ser concluído, de ser acabado, sem a ação do Espírito Santo. Então é necessário que eu vá para que ele venha. Porque quando ele vier, ele vai convencer o mundo. Quando ele vier, ele vai falar daquilo que eu estou falando para vocês. Ele vai falar daquilo que tem visto e tem ouvido. Ele vai ministrar coisas que eu não posso agora. Ele vai estar em vocês, vai habitar em vocês para sempre. Ele vai ministrar do coração do Pai. Então é necessário que eu vá para que ele venha. E o que aconteceu conosco, como igreja, que eu percebo? Nós paramos a nossa vida religiosa, o nosso desenvolvimento espiritual na vida terrena de Jesus. A gente não transcendeu com Cristo na sua mensagem de dependência e de sujeição ao Espírito Santo. De outro modo, parece que a gente só caminhou um pouco além daqueles discípulos que ficaram atordoados quando Jesus foi crucificado. Lembra daqueles dois? Aliás, todos os discípulos ficaram atordoados, mas daqueles dois que Jesus encontra com eles no caminho, eles estão cabisbaixos, e Jesus fala para eles: mas por que vocês estão tristes? Por que vocês estão assim? Eles falam: é você porventura? Vem com o microfone aberto aí, tá? Vazando bastante aqui. Porventura, você é o único estrangeiro aqui que não sabe o que aconteceu nos últimos dias, que Jesus, um profeta poderoso em obras, ele foi crucificado e tal, tal, tal. E aí Jesus começa a falar para eles, se revelar desde Gênesis, desde Moisés, diz a palavra, né? Até aquele momento, Jesus vem se revelando, e quando Jesus parte o pão diante deles, eles percebem que é Jesus, e aí acontece aquelas coisas todas que a gente conhece, eles voltam para anunciar que Jesus ressuscitou, porque o coração deles ardia, e beleza. Aí eles têm aquela revelação, e eles andam um pouco além. E parece que a gente pegou esses discípulos a partir desse lugar e caminhamos com Jesus não muito além desse momento. Porque parece que a gente caminhou um pouco e a gente não entendeu que Jesus estava entregando a nossa vida, entregando a obra do seu ministério ao Espírito Santo. E a gente continuou rotacionando o nosso discurso, a nossa narrativa religiosa, a nossa narrativa e a construção da nossa espiritualidade em cima daquilo que Jesus fez, em cima daquilo que Jesus é, mas não em cima daquilo que Jesus nos incumbiu, que é de estarmos sujeitos ao Espírito Santo. E aí, então, a gente começou, e com isso eu quero que vocês entendam que eu não estou... Eu sei que aquilo que eu estou falando é por isso que esse grupo é para maduros na fé. Porque se a pessoa não entender o que a gente está falando,
a pessoa pode achar que a gente está falando bobagem, uma heresia, ou coisa do tipo. Eu não quero ter que ficar com dedinhos com vocês falando, mas presta atenção. Eu quero que vocês entendam como maduros espirituais, certo? Eu não estou dizendo que a obra de Jesus é incompleta e nem estou falando que nós não devemos ter um comportamento é, é, cristocêntrico. Claro que é. Ele é o fundamento, ele é a pedra angular, ele é a síntese de todas as coisas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus é o centro de todas as coisas, isso é indiscutível, tá? Não é disso que nós estamos falando. O que eu estou falando é que esse Jesus que é o centro, esse Jesus que veio esvaziado de si, ele voltou esvaziado de si. Ele voltou, ele não se encheu de divindade aqui, e a gente parece que não entendeu isso, de que o Cristo que nós ministramos é um Cristo crucificado. Quando Paulo fala isso, olha, eu não quero conhecer mais vocês, nós não nos conhecemos mais como nos conhecíamos da carne, nós nos conhecemos agora em Cristo, e esse crucificado Paulo está apontando objetivamente para um Cristo humano com uma obra redentora que só pode ser completada com a sua morte, ascensão e derramamento do Espírito. Só que parece que a nossa vida e a nossa narrativa, a nossa movimentação parou na morte e ressurreição e não continuou no derramamento do Espírito Santo. Porque esse foi o discurso de Jesus para com os discípulos que fez com que a igreja se expandisse. Ele falou: olha, eu vou subir e vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu vou rogar ao Pai para que ele derrame o espírito da promessa. E eles não ficaram esperando Jesus. Vocês estão entendendo? Eles não ficaram esperando Jesus, eles ficaram esperando o Espírito da promessa. Por quê? Porque toda obra de Jesus, toda obra do Pai, depende do derramamento, da ação, da condução do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, essa obra é incompleta, tanto em nós quanto através de nós. Porque Jesus não confiou a sua obra e o seu ministério a 12 homens falhos. Não. A obra de Jesus, o ministério de Jesus, não foi confiado aos apóstolos, foi confiado ao Espírito Santo. E os apóstolos entenderam que deviam estar sujeitos ao Espírito Santo. E porque eles entenderam essa mensagem de estarem absolutamente sujeitos ao Espírito Santo, é que nós temos um livro chamado de Atos dos Apóstolos, mas que na verdade deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos é um livro que vem expor o Espírito Santo, ele vem expor aquilo que Paulo chama de um ministério do Espírito Santo, que é a condução do Espírito Santo na nova aliança. A graça é o ministério do Espírito Santo. Mas como nós não nos movimentamos juntos com Jesus na transição da sua obra, entregando para o Espírito Santo a continuidade, como nós paramos em Jesus, como nós não caminhamos naquilo que ele estava fazendo, como nós não transicionamos, a gente parou num nível de revelação que é insuficiente para que a gente cumpra o nosso propósito e para que a gente edifique Cristo nas pessoas através da ação do Espírito Santo como é devida. Lembram quando, em Lucas 11, nós temos a conversa dos discípulos de Jesus, com Jesus pedindo, ensina-nos a orar como João também ensinou aos seus discípulos? O contexto dessa conversa é que os discípulos de João, quando João morreu, tá, decapitado, eles foram andar com Jesus. Era o que fazia sentido. Eles vieram para preparar o caminho de Jesus. E João Batista morreu e eles vieram andar com Jesus.
E ótimo. E quando Jesus morre e ascende aos céus, essa mesma movimentação deveria acontecer com a gente, como discípulos de Jesus, agora sermos discípulos do Espírito Santo, que veio para continuar a obra de Jesus, que veio para ministrar aos nossos corações aquilo que Jesus disse: Ele vos guiará em toda a verdade. Vocês precisam depender do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Depois da subida, da ascensão de Jesus, toda a ênfase é voltada para o Espírito Santo. Só que nós continuamos na narrativa de um Cristo que morreu, ascendeu, e a gente está igual os discípulos do Monte das Oliveiras, quando Jesus ele sobe, ele ascende diante de mais de 500 pessoas, os discípulos estão ali, e ele vai subindo. E aí a palavra fala que as nuvens o encobrem, e os discípulos ficam olhando ele para cima. E aí os anjos, dois anjos chegam nos discípulos e falam: por que vocês estão olhando para cima? Ele vai voltar da mesma forma que ele subiu. Não fiquem olhando para cima. Continuem a vida. Sigam aquilo que ele está falando. Agora é uma outra etapa. Parem de olhar para cima. Comecem a olhar para a terra. Comecem a olhar para aquilo que está posto aqui. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E eles se separaram para esperar aquilo que Jesus havia prometido, porque eles dependiam disso para continuar. E eles não se movimentaram até que isso aconteceu. E a gente precisa entender que essa é uma mensagem, essa pausa, esse ato de 10 dias lá no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo, não foi à toa. Esse vácuo declara uma mensagem. Esse ato, essa separação, essa cisão, fala para a gente algo, cara. Nós não temos o direito nem as condições necessárias para que a gente se mova sem o Espírito Santo. Nós não temos autorização para que a gente se mova sem que aquele que ficou responsável pelo ministério do Espírito Santo, pelo ministério da graça, entre em ação. Nós precisamos estar debaixo, agora que Jesus subiu, da cobertura, da ação, da direção e da condução do Espírito Santo. Então, nós entramos aqui no período de 10 minutos faltantes para encerrar a live, tá? Então, quando a live cair, é só entrar no mesmo link, tá? Para eu só encerrar esse nosso bate-papo aqui, tá bom? É só entrar no mesmo link, eu vou entrar depois e a gente continua. Então, na hora que a live cair, é só retomarmos, tá bom? Então, queridos, qual é a grande questão? Os discípulos não continuaram a obra de Jesus esperando o Espírito Santo pegar eles no caminho. Tipo assim, Jesus subiu, espera aí em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles poderiam ter esperado fazendo qualquer coisa. Não, vamos vivendo a vida aí. Aí o Espírito Santo pega a gente aí. O Espírito Santo é um Espírito. Aonde a gente estiver, ele pega a gente. E vai que vai. Mas não foi assim que aconteceu. Eles entenderam que eles não estavam autorizados a se movimentarem como discípulos. Não estavam autorizados a se movimentarem no reino, pelo reino, enquanto o Espírito Santo não assumisse o ministério da graça. Eles não podiam se movimentar, porque não era uma questão de movimentação intelectual, nem uma movimentação religiosa. Era uma questão de dependência e de direção do Espírito Santo para cumprimento da vontade do Pai. Era o Espírito que estava incumbido de dar continuidade. Não eram homens que tinham entendido alguma coisa. Eram homens que tinham decidido, por ordem de Jesus, se sujeitarem ao seu Espírito, para que cumprissem a sua missão. Então, esses homens, eles param tudo que estão fazendo, porque
não existia nada mais importante para se fazer. Não dava para se fazer nada. O Espírito tinha que estar ali, tinha que estar ministrando, tinha que estar falando, tinha que estar agindo, tinha que estar conduzindo, falando. E sem o Espírito Santo, não tem ministério de Jesus. Tem nada. Porque Jesus ascendeu aos céus, tá? A destra do Pai, intercedendo por nós. O ministério está na mão do Espírito Santo. E eles não podiam agir simplesmente porque tinham andado com Jesus, desprezando o Espírito Santo. Não. Eles tinham que depender do Espírito Santo, tinham que ouvir o Espírito Santo. E aí a gente percebe que desde que Jesus ascendeu, o Espírito foi derramado, a vida, a obra de Jesus, dos discípulos, foi depender do Espírito Santo. E a gente vê esse comportamento na igreja. Então, eu acredito que a gente, como igreja brasileira, parou de entender alguma coisa muito séria, que é essa transição da obra de Jesus, do ministério de Jesus para o Espírito Santo, e por causa disso, a gente ficou com uma vida emperrada e algumas coisas começaram a parar de fazer sentido, tá? Então, eu tô com algumas coisas para atender aqui em casa, queridos. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou, já está acabando o nosso tempo mesmo, eu vou ter que encerrar essa live, tá? E a gente continua esse nosso bate-papo na próxima segunda, tá bom? Estamos falando do Espírito Santo, estamos falando dessa transição, desse olhar e da importância do Espírito Santo como ministro da nova aliança. Tá bom, meus queridos? Então, deu o nosso tempo aqui. Estou tendo que atender outras coisas que começaram a aparecer. Me desculpem. Eu queria retomar, continuar o bate-papo, mas vamos parar aqui e a gente continua na próxima segunda, tá bom? Se precisar mudar o horário para 7h30 também, a gente muda. Sei que tem muita gente que não conseguiu estar por causa do horário, né? Muito cedo, mas a gente vai se ajustando aqui, tá bom? Mas vamos trocando ideia e que a gente deixe essa palavra, essa semente dessa ideia já ir mexendo com a gente. Tá bom, meus queridos? Amo vocês. Deus os abençoe e vamos nos falando no grupo, tá? Beijão a todos, um abração bem apertado e até semana que vem, ou até no grupo a gente vai se falando, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amo vocês. Paz. Tchau, querido. Espera só um pouquinho, meu amorzinho. Papai tá